Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, queremos te louvar, Senhor, porque mais uma vez nessa noite, nós nos preparamos, ó Pai, para sermos abençoados, revestidos de uma graça, de um amor, de uma proteção, de um milagre que somente o Senhor poderá derramar em nossas vidas, porque Tu és o Deus do sobrenatural. O natural está ao nosso alcance, mas o sobrenatural é o Senhor que ministra em nossas vidas. E nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor usará o Teu Filho para ministrar em nossas vidas. Pai, seja com Ele, ó Pai. Faça dele cada dia instrumento vivo nas Tuas mãos, abençoador de vidas, ó Pai. Ó Deus, ministrante da Tua palavra e abençoador de vidas. E nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença aqui nesta noite, ó Pai, para nos abençoar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que vamos dizer ao pastor Ana Brizotti? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu acredito em vocês, porque para pregar aqui o tanto de vezes que eu prego, essa igreja tem que me amar. Por favor, abram as Bíblias, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Como eu disse aos irmãos, é uma igreja que eu venho com muita frequência, porque já tenho amigos aqui. Pastor Salmo, pastora Cássia, mais uma vez, obrigado. Estou quase chamando de pai e mãe, para não ficar constrangedor assim, né, pastor? Aí a gente já faz em público, que é para não ter problema depois. Meus irmãos, eu estou muito feliz, porque eu sei que a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é muito forte para as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu tenho certeza absoluta que você vai sair impactado daqui essa noite. Eu estive aqui na campanha do ano passado, e eu tenho certeza que o que Deus prometeu, projetou para nós aqui essa noite é muito forte. Eu louvo a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar com os irmãos. Amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E a minha versão é a NVI. Eu gosto muito da forma como ela traduziu. Diz assim, ó: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Pode sentar. E Deus atendeu ao seu pedido. O tema que o pastor Salmo propôs a mim, vivendo as bênçãos ou sob as bênçãos de Deus. De certa forma, todos nós que estamos aqui, estamos dentro desse tema. Eu não consigo imaginar que alguém que esteja aqui dentro hoje não esteja vivendo sob as bênçãos de Deus. O fato de você estar aqui de pé ao final do dia, respirando, é bênção de Deus. Está sentado perto da família aí, é bênção de Deus. Pode cantar, é bênção de Deus. Uma sociedade que se coloca de pé e grita para alguém que nunca viu na vida, que a ama, é bênção de Deus. É ou não é? Porque nós vivemos no mundo dos ignorantes, no mundo onde o outro é visto como um repugnante, mundo do individualismo patológico, egoísmo. Então você se levanta e diz: eu te amo, é muita bênção, é ou não é? Todo mundo que está aqui hoje é marcado pela bênção de Deus. E como é bom pregar a um auditório que é marcado pela bênção de Deus. É um povo leve, um povo que sabe que enfrenta crise, problema, luta, capeta e tudo mais, mas mesmo assim fica de pé, porque sabe que essas coisas passam, mas a bênção e a vitória fica, permanece para sempre marcado na alma. Um escritor chamado William Plumer disse uma coisa que eu acho tremendo. Olha o que ele disse: a oração é uma espécie de mensageiro rápido, que num piscar de olhos, vai lá no céu e volta com uma resposta. É, não é? A oração é uma espécie de mensageiro rápido, que num piscar de olhos vai lá no céu e volta com uma resposta. O nome disso aí é Jabes. Ele fez uma oração dessa.
Eu gosto de pensar sobre o texto de Jabes, porque para mim, Jabes é um desafio imenso ainda. Quando eu olho para Jabes, ele me desafia todo dia, porque Jabes é um homem, e eu gosto muito de pensar nisso, um homem diante de quem se faz uma pausa, rodeado por uma lista de nomes. Ele obriga o cronista que está escrevendo o livro das crônicas a parar e a respirar. É interessante isso. Uma pausa é feita no texto para dizer quem ele foi. Como eu gosto de imaginar, eu queria convidar você a imaginar isso, porque teologia tem um pouco de teatro, é preciso imaginar. Imagine essa cena, o cronista sentado na sua mesa, tinta, papel, e ele escrevendo nome após nome, e vem numa sequência, e uma sequência meio complicada, porque vem da linhagem de Judá pela via de Pérez. Sabe quem é Pérez? Filho da prostituição de Judá. Então, a lista que ele está escrevendo é uma lista pesada, é um nome meio complicado, é a página policial dessa Bíblia aqui. E ele começa a mostrar e vai escrevendo os nomes, e um nome meio complicadinho, né? Você já deu uma lida nos nomes que tem antes do nome de Jabes? Dá uma olhada aí, que nome bonito para colocar nos filhos, olha aí, ó. Capítulo 4, quer ver só uns versículos, versículo 6, por exemplo, Naará, olha, lhe deu Auzã, Éfer, lhe deu Temeni e Astari. É bonito ou não é? Gosto é cultural, né? Agora olha que interessante, ele está lá escrevendo nome por nome. Aí de repente, na sequência de nomes, ele é obrigado a parar. O cronista para, respira, porque ele é obrigado a contar uma história, pequena, mas uma história. Ele é obrigado a dizer que no meio de uma sequência de gente sobre gente, homens e mulheres se atropelando na história, alguém foi diferente. Ele para e diz, não dá para só escrever Jabes, vírgula, e um outro nome. Tem que dizer quem ele foi, até porque o nome dele não é um nome bonito. Jabes, na melhor tradução, seria aquele que causa as terríveis dores. O menino que marca o parto da mãe. Menino que nasce de complicações absurdas. É alguém que entra na história pela porta apertada da dor. Alguém que vem marcado pela crise. Escrever um nome desse é escrever um suspiro, é quase um ai. É um Eclesiastes antecipado. E ele senta, escreve, aí relaxa, respira e começa a contar uma história. E começa por uma frase tremenda. Jabes foi o mais respeitado da sua família. E já começa a falar, e ele orou ao Deus de Israel. E a oração dele foi atendida por Deus, ponto. Agora vamos continuar conversando sobre um monte de gente. Vai falando o nome de um monte de gente. Mas Jabes fica marcado. No meio de um monte de biografia, ele fica marcado. E o que me encanta é que Jabes não foi lembrado pelo que ele fez, mas pela forma como ele orou. A oração libertou Jabes das amarras do passado, funcionou como uma espécie de terapia da alma. Por que nós estamos aqui essa noite? Porque viemos fazer essa terapia de Deus. A gente entra aqui e ora. Uma das coisas que eu gosto nessa igreja é quando vai fazer o pedido de oração para as pessoas e diz o nome e o problema que está passando. Isso é bom. É para a gente lembrar que a gente é frágil, que é humano, é dependente da graça, que aqui não tem super-homem nem mulher maravilha, que o câncer também pega crente, que crente também capota o carro, de vez em quando vai a falência, essas coisas atingem crente. Mas a gente está aqui, está orando, está batalhando pela fé, acreditando que esse mensageiro rápido vai no céu e volta com uma resposta. A gente está aqui lutando, batalhando pela graça, acreditando em Deus. Jabes é um homem que tinha tudo para ser esquecido. É interessante isso. Se tem alguém que não dava para fazer a pausa, era Jabes. Porque ele é um homem que vem de uma linhagem ruim, complicada. E nós ainda carregamos essas mesmas marcas hoje. Ser humano, sabe o que é? É viver numa tensão entre a estabilidade e o caos. Sempre na ponte, nessa coisa complicada. Entre biografias e listas. Tem coisa pior do que saber que ao seu redor tem gente extraordinária. Você já pensou nisso? Biografias que nos sufocam de todos os lados. Se você for ler umas biografias, ficar um mês só lendo grandes biografias, você tem duas chances. Uma, fica assim sonhando acordado todo o tempo, ou se sente a pior pessoa do universo, é ou não é? Porque sempre tem alguém bom, você já notou isso? Sempre tem alguém melhor que você? Sempre tem alguém que é melhor? Eu me lembro quando era garotinho lá em São Paulo, molequinho, a gente ia jogar bola, aí era sempre assim, ó, a gente ia jogar bola na quadra, era sempre assim, aquele que chegava com a melhor roupa, a melhor chuteira, as melhores caneleiras, era o pior jogador que tinha. O dono da bola era ruim, ele jogava porque era o dono da bola. Quem jogava demais era aquele que vinha só de chinelo, sem camisa, uma bermuda surrada, magro que dava para ver do outro lado. Aí pensa numa coisa para jogar. É interessante como a vida humilha a gente.
Sabe por que você está aqui essa noite? Quando Deus olha para você, Ele não vai medir você pelo que você tem. Deus não vai medir você pelas biografias ao seu redor, porque Deus não te conta como um nome a mais numa lista, nem um número no rol de membros. Deus te trata olhando no olho, como um pai cuida de um filho. Deus te trata como Deus, como o Senhor da história, que te pega no colo se preciso for e que te repreende na hora certa. É o Pai de amor que responde às nossas orações. A gente, como humano, vive numa situação difícil. Os psicólogos dizem que a gente gosta muito de afirmar que o ser humano é um ser desejante. Aí vem os filósofos e dizem que o ser humano é um ser inquieto. Os religiosos pregam que o ser humano é um ser incompleto. Já Jabes vai mostrar outra coisa, que o ser humano nada mais é do que alguém em quem Deus escreve uma história. É uma lista, é uma folha em que Deus pode escrever. A pergunta que fica aqui é: que tipo de história você quer que Deus escreva na sua vida a partir de hoje? Que tipo de desafio você quer enfrentar a partir de hoje? Porque eu vou ser bem sincero com você. A última coisa que Deus quer para você é você sentadinho no banco sem fazer nada a vida inteira, só navegando nas águas calmas da calmaria e da mediocridade. O que Deus quer é que você saia daqui diferenciado. Alguém em quem Deus pode contar. Alguém que se levanta no meio do caos, no meio das biografias da vida e sabe que Deus responde. Alguém que mesmo que o passado seja complicado, o presente terrível, o futuro nebuloso, ele acredita no Deus que pode limpar todas as coisas. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu trouxe um texto que eu quero ler para você. Eu queria que você imaginasse nesse momento em que lado dessa história você se encontra. Como você se encaixa nisso. É um texto anônimo, intrigante, que eu li num dos livros que eu tenho lido. E diz assim, ó: milhões vivem com algemas invisíveis. Pensa nisso. Tornaram-se prisioneiros dos seus próprios corações. Vivem dentro de cercas que eles próprios ergueram. Eles aceitam o grito imaginário de um general que nunca nasceu. Apavoram-se com o rugir de leões empalhados. Temem o veneno de cobras virtuais. Um estado de espírito negativo tornou-se-lhes uma realidade mais cruel do que a própria vida. Reféns de um pessimismo mental, acreditam com todas as forças que o futuro será terrível. Eles só pensam na inevitabilidade do impossível, na improbabilidade do milagre, na inviabilidade da utopia. E a vida só se arrasta para eles. Falta-lhes coragem. Coragem é não se aquietar. Timidez é aceitar domesticar-se. Estou convicto que o mundo pertence àqueles que arriscam. Deles não são as molduras, os cabrestos, os dogmas, as bitolas. Seus versos não aceitam métricas, suas pinturas não retratam as mesmas paisagens. A eles pertencem os campos sem arame farpado, os deliciosos ventos que sopram pelas trilhas do imponderável. Eles não cabem nas definições. Os bravos são os que continuam lutando sem nenhuma garantia de que alcançarão o que desejam. Eles têm medo, mas o medo não os tem. Eles sabem que a complacência aleja e às vezes o triunfo mirra. Os descontentes indagam, os insatisfeitos aceitam serem tensionados, os irrequietos navegam rumo à terra da conquista. São esses que formam a grande comunidade da qual o mundo não é digno. Bem-vindos, filhos de Jabes. Quem é filho de Jabes aqui? Deus está chamando você para isso aqui, ó. Você não foi feito para caber nas molduras apertadas dos medíocres, nem para ficar com a mira baixa, mas para olhar para o céu e adorar ao Deus que te chamou para te levantar do marasmo, para fazer você enxergar que sua família pode ser melhor, sua esposa pode ser melhor, seu esposo pode ser melhor, e que hoje não é o fim, é o começo da história. Adore a Deus por um minuto, se você pode. Agradeça a Deus pela sua vida, por um minuto. Agradeça a Deus pela história da sua família, pela história da sua casa. Agradeça a Deus pela bênção que você é. Se você está aqui, você já é uma bênção. Louve a Deus hoje pelas suas vitórias, até pelas suas derrotas, pelos fracassos, pelas glórias, por tudo que nos cerca. Se você está aqui hoje, é protegido pela graça divina. Jesus te ama e te trouxe aqui para levantar sua cabeça. Quais são as lições que nós podemos aprender a partir desse texto hoje, do texto de Jabes? E eu tomei coragem para listar algumas dessas lições. Primeiro, seja uma bênção na sua família.
Primeira coisa, a gente geralmente espera a bênção na família. Eu quero mudar isso. Seja uma bênção na sua família. O texto que nós lemos começa deixando bem claro que Jabes era uma bênção entre os seus irmãos. Tanto que o texto diz que ele foi, em algumas versões, o mais ilustre dos seus irmãos. E eu gosto dessa interpretação aqui da NVI, o mais respeitado entre os seus irmãos. Alguém que é uma bênção em casa, alguém que todo mundo gosta de ver. É aquele irmão, aquele tio, aquela pessoa da família que todo mundo pede conselhos. É aquele indivíduo que tem caráter. É aquele que todo mundo sabe que pode contar porque ele tem um conselho fiel. É alguém que é testado pela vida. É isso que é tremendo na igreja. A gente na nossa família sempre tem gente complicada, é ou não é? Família de todo mundo tem um parente terrível. Tem gente que tem um pai complicadíssimo, uma mãe terrível. Tem gente que tem tios e tias que só a graça. Tem cunhados que só a misericórdia. Aí o que é a igreja? A igreja é uma espécie de outra família que Deus dá, com outros pais tremendos, outras mães extraordinárias e outros irmãos fantásticos, que é para você não sentir falta de ninguém e permanecer feliz na vida, acreditando no Deus que é Pai e que projeta a família. Deus te chamou para ser uma bênção na família. Deus quer que você seja uma bênção na sua casa. Olha para mim, porque eu vou dizer, é terrível. Não adianta ser uma bênção aqui, uma tragédia do lar. Não adianta ter anjos do púlpito se eles são demônios de casa. Não adianta ser extraordinário nas pregações e nos louvores e ser monstruoso no silêncio mortal que se faz em casa. Mas quando sua casa é um altar, quando o sexo entre o casal é abençoado, quando a conversa com os filhos é profunda, quando a mesa do almoço é um mini templo, você chega aqui tão cheio de graça, que se o irmão disser aleluia do seu lado, você pega fogo, porque está vivendo uma espiritualidade que vem de casa, é bênção experimentada na rua, é bênção 24 horas por dia, porque faz a igreja se tornar realidade no lar. O texto deixa claro que ele vai viver a bênção dele, ele vive a bênção dele em casa. Irmão, ser uma bênção em casa é a coisa mais difícil que existe, porque em casa você está perto de gente que te conhece no ponto de vista da intimidade. Portanto, sabe se você é uma bênção legítima ou não, ou se você é uma fraude. Tanto é que o texto de Miqueias vai dizer que os inimigos do homem são os da própria casa. Do ponto de vista de Miqueias e até de Jesus, a gente se casa com o inimigo, não é? Porque você casado vai demonstrar todas as suas aberturas e todos os podres. Por isso que certos casamentos vivem numa guerra terrível, porque eles levam esse negócio de inimigo ao pé da letra. Eles esquecem que Jesus mandou amar os inimigos, não é? Sabe o que eu quero que você entenda aqui hoje? A gente tem uma visão tão equivocada de ser uma bênção. A gente imagina que fulano é uma bênção na igreja porque é tremendo, porque usa ternos e gravatas, e fala línguas estranhas, tão extraordinárias, que de tão estranhas também ficam esquisitas às vezes. Eu tenho orado para Deus levantar homens e mulheres que sejam bênçãos da casa. Grandes pais, grandes mães, filhos tremendos. Gente que tem uma história para contar, gente que seja automaticamente missionário da rua. Você sabia que tem gente na igreja que ele ambiciona, ele é um Indiana Jones da fé, ele imagina grandes viagens, coisas tremendas, tudo do lado de lá, é no Google da vida, ele nunca experimenta nada em casa, na rua, a fé dele é desenraizada, é uma fé que não tem vida lá, é uma fé distante, sempre ela não existe num raio de 200 quilômetros. Mas quando você tem uma fé na rua da sua casa, que seus vizinhos testificam da sua vida, que as pessoas mais próximas de você respeitam quando você passa, que você produz pausas ao passar, é porque o Espírito da bênção está sobre a sua vida, e a sua casa se transformou no maior ponto de pregação da história, porque ali vive uma família que experimenta a graça de Deus. O que me chama a atenção é que Jabes é o oposto de Jacó, se você olhar na Bíblia. Engraçado que Jacó disfarçou-se de Esaú, e fugiu como Caim, não é? É estranho isso. Ele disfarça de um e faz como o outro. É o irmão complicado. Jacó é o irmão enjoado, o irmão que dá problema. É triste isso. Tanto é que quando ele vai lutar com o anjo, sabe o que é estranho? Jacó vive numa identidade em conflito. Quando ele luta com o anjo, ele clama por uma bênção legítima. Eu não te deixo enquanto não me abençoares. Porque ele não sente que a outra bênção foi bênção, já que ele tomou. Então agora pede uma bênção legítima. Não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Porque o problema dele é o seguinte, Caim fugiu, mas o irmão estava morto. O dele não, está vivo e esperando do lado de lá, imagina. E ele tem que encarar esse irmão, tem que passar por isso.
Já Jabes não passa por isso, porque ele não finge. A história dele começa logo deixando de cara a sua coisa que ele provavelmente gostaria de esconder. Seu nome, identidade, o homem que causa dores. Ele assume, entra na história com a cara limpa, a cara pronta para bater. É alguém que dá a cara na história, que sabe quem é, que não fica fingindo, não usa as máscaras, não sai pela tangente, não se esconde atrás de ternos e gravatas, porque isso aqui engana demais. Homens e mulheres de Deus são vistos nus. É o Espírito que sabe que você é apenas dependente da graça, e que se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui hoje de pé. Você está aqui hoje de pé glorificando a Deus, porque a graça tem te sustentado. Você passa pelo val de Jaboque porque Deus tem te sustentado. Você sofre porque Ele tem te sustentado. Está chegando no final do ano porque Ele tem sustentado a tua vida. Você vai vencer porque Ele sustenta a tua vida. É tudo graça de Deus, pelo Senhor da graça. Seja uma bênção na sua família. Você não precisa ser uma dor para os outros. Sabe o que mais me encanta em Jabes? Ele não é uma dor para os outros, mesmo que o nome dele signifique isso. Ele causa dores, ele não faz isso. Ele não é uma dor, muito pelo contrário. Ele dá uma alegria, porque o cronista para e escreve uma história bonita sobre ele. Por incrível que pareça, ele é o contrário do nome. Ao invés de causar dor, causa sorriso. Você não precisa ser uma dor para os outros. Tem coisa pior do que uma pessoa, por exemplo, que só porque alguém pisou no pé dela dentro do ônibus, ela fica o dia inteiro injuriada com a filha, com a esposa, com o primo, com todo mundo dentro de casa? É ruim ou não é? Gente projetando o tempo todo. Jabes não faz isso, ele não é uma dor para os outros. Muito pelo contrário, ele sabe que essa coisa é dele, e ele vai carregar isso. Mas pela graça de Deus, ele vai continuar fiel. Ele fala para Deus, me preserve do mal, livra-me das dores, livra-me de mim. Apesar de mim, é o que ele está dizendo, ainda o Senhor me olha. Apesar de mim, o Senhor ainda me escuta. Eu faço essa oração de vez em quando, apesar de mim, Deus me ouve. Os teólogos antigos diziam que o homem é o risco que Deus quis correr. E é verdade, eu sou um risco. Deus me chamar para o ministério do jeito que eu sou é um risco absurdo. E Deus escolhe a gente assim, coloca a gente, e a gente fala, meu Deus, por quê? É estranho isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu no dia que você está mais detonado da vida, Deus manda uma pessoa na sua casa para você aconselhar. Aí você fala assim, você dá aquela licencinha para ele, dá licença, irmão, senhor, o que é isso? Eu que estou precisando de conselho, o senhor manda o cara aqui para eu aconselhar? É ou não é? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você ir ao hospital visitar alguém e você sair mais abençoado do que a pessoa que está no leito? Não dá vontade de falar, levanta aí para eu deitar para você orar por mim, porque, né? Ao contrário aí. É interessante isso. A gente passa a vida inteira sendo atropelado por essas realidades. Porque muita gente ainda se projeta como dor dos outros. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Não seja o causador das lágrimas da sua família, mas o causador do sorriso, da leveza, da alegria, a pessoa em quem podemos confiar, o homem e a mulher que se levanta no meio das biografias e diz, Deus tem uma história diferente para contar a partir de mim, eu não sou um nome numa sequência, eu sou alguém em quem Deus resolveu escrever uma nova história, e a história que Deus escreveu foi bela. Seja uma bênção, você não precisa ser uma dor para os outros, seja um facilitador de trajetórias, alguém que possibilita marcas. É estranho como a gente vive hoje, a situação que a gente está vivendo no mundo de hoje é estranha pelo seguinte, a maioria das pessoas hoje se atropelam. Você vai andar, por exemplo, no shopping da vida, as pessoas te atropelam, ninguém está nem aí para ninguém. Nós vivemos hoje todo mundo isolado na solidão do seu MP18, é ou não é? Todo momento, o que mais mexe com as pessoas são caçadores frenéticos de novidades. O indivíduo hoje, ele não para enquanto ele não descobrir um celular que voa, é ou não é? A todo momento, o cara não para nunca. Linkado, plugado a todo instante. Por exemplo, esses dias eu estava olhando, tanta senha na internet que esses dias eu não sabia mais qual que era a senha para eu entrar no negócio meu mesmo. Já aconteceu com você? Aí tem que mandar aquele e-mailzinho, esqueci a senha, né? A gente vive assim, todos os lados, oprimidos, sufocado por uma série de realidades. Todo mundo te vê a todo momento. Nós estamos vivendo numa era onde a gente assume mediocridades. Eu fiquei esses dias observando, por exemplo, em redes sociais, o pessoal coloca cada coisa. O indivíduo colocou assim, acabei de acordar e mordi o pão. Meu Deus, é muita vontade de dizer que está vivo, é dor filosófica, eu existo, eu estou no mundo, olhem para mim. Eu não estou dizendo que você precisa ficar fora da rede social, nada disso não, eu estou em todas, procura lá que você acha. Sabe o que nós precisamos aprender? A ser uma bênção em casa.
Seja uma bênção na sua família. Viva a bênção de Deus na sua casa. Que as pessoas, quando te procurarem para orar, recebam o teu abraço. Que elas, quando te procurarem para sentir um conselho, recebam de você abraço, cura, felicidade. Que você projete vida na rua da sua casa, nas pessoas que te cercam. Quanta gente hoje está vivendo isolado porque quer. Tem uma frase antiga que diz que a solidão até tem vantagens. O problema é que você não tem ninguém para contar quais são. É ou não é? Você é solitário. E tem gente que vive disso, uma solidão mórbida, miserável. Ele não ri com ninguém, não pensa em nada. Esses dias um cara mandou para mim na internet uma pergunta: pastor, posso tomar ceia pela internet? Eu fiquei imaginando como é que seria a cena, né? Ele mesmo ministrando para ele mesmo deve ser estranho, né? Ele é o seu próprio diácono, né? O que é a ceia pela internet? É só a lembrança triste do paraíso sem comunhão, porque lá no paraíso Adão sem Deus comeu e pecou. Hoje na igreja com Deus a gente come com o irmão para glorificar a Deus pela salvação daquele pecado. Nós estamos aqui hoje porque Deus tirou a solidão e colocou a comunhão na história. A gente precisa de gente. A igreja nada mais é do que a celebração do outro. A igreja é linda por isso. É bom ver a igreja desse ponto de vista. Gente complicada que se junta com as mais estranhas e bizarras histórias familiares e chega aqui, todo mundo canta junto, celebra a Deus junto. É uma bênção só. Por quê? Porque estamos debaixo do mesmo sangue. Nessa genética da fé, o DNA é de Cristo. Portanto, a gente tem uma nova nomenclatura. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantamos outro. E quando levantamos outro, levantamos diferentes. Porque a nossa história agora é outra. É uma história de um Deus que trabalha conosco no meio da nossa casa e visita a história da nossa família. Deu para entender? Segundo, Deus se interessa pela sua vida. Essa talvez para mim aqui seja a história mais, a lição mais importante desse texto. Olhando para esse texto, uma coisa me chamou muita atenção. Deus se interessa pela vida de Jabes. Deus se interessa por vidas que eu não me interessaria. Deus se interessa pela minha vida. Ele tem um interesse especial por nós. Olha o que diz o Salmo 113, versos 5 e 6. Quem é como o Senhor Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece na terra? É belo isso. Deus está nas alturas, longe de tudo e de todo. Não está preocupado com PT, com próximo, nada disso. Está longe. Aí ele vai e se inclina para ver o que acontece na terra. Mais do que isso, para ver o que acontece na sua casa, na sua vida, na sua história. Ele ouve a sua oração, seu canto. Irmão, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você conhece algum crente em alguma igreja na face da terra que cante melhor que um serafim? Você conhece? A Bíblia mostra Deus ouvindo o canto dos serafins, e ele para de ouvir canto de serafim para escutar canto de crente. É muita glória, ele se inclina para ouvir o crente cantar. E ele não pergunta se você gravou CD, não. Ele te resolve, ele responde, olha para você e ouve o teu cântico, ainda que você seja o mais desafinado da terra. Deus é o Deus que se inclina para ouvir o que acontece aqui. Portanto, não perca a chance de adorar a Deus enquanto Ele se inclina. Não perca a chance de glorificar a Deus, de dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto é importante para Ele, o quanto você está aqui hoje, sabe que Ele é fiel e verdadeiro. Isaías 66, 1 vai mais longe ainda. Olha o que diz o texto de Isaías 66, capítulo 1. A terra é o estrado, em outras versões, o descanso dos pés de Deus. Até Deus tem os pés na terra. Tremendo isso. É um Deus que procura uma fé aqui, uma fé enraizada na terra. E em Cristo Deus andou aqui. Esse talvez seja o grande problema de muitos crentes. Eles querem sair daqui o mais rápido possível. Eles vivem na contramão de Deus. Enquanto Deus se inclina para cá, bota o pé aqui, vem aqui, anda aqui, desce aqui, Ele quer subir o tempo todo e o mais rápido possível. Já notaram isso? Tem gente que passa o tempo todo só com essa visão, espiritualiza tudo e todos. Ele não tem uma fé enraizada na vida. Ele não conversa com os filhos, não fala com a esposa. Faz muito tempo que ele não sabe o que é rir em casa. Nunca assistiu uma comédia comendo pipoca, porque ele é crente demais, é espiritual demais. Você conhece alguém na família espiritual demais? Se você rir perto dele e fala, Sangue de Jesus tem poder, faz até sinal da cruz. É ou não é? Não pode rir, é pecado. Eu não sei por que crente não ri. Irmão, você já viu humorista crente? Conhece algum? O cara tem que desviar para ser humorista. A gente vive de uma espiritualidade tensa, perigosa. Por isso que o culto fica chato, toda oração é cansativa. Porque a gente inventou a igreja um negócio esquisito. Jesus pregou o reino e a gente inventou uma religião chata. Tanto que em Lucas, Jesus chega e fala assim, a quem compararei os homens dessa geração? Aí ele pensa, deixa eu ver, vou comparar os homens
Já sei, são como meninos sentados nas praças. Olha que incrível, Jesus passou a vida andando, pregando, ele parou para ver criança brincar. Justo no dia que ele parou, os meninos não brincaram. Ele diz assim, vi uns meninos sentados na praça. Irmão, meu filho tem 8 anos. Se eu levar ele na praça ali, ele sentar, está doente. É ou não é? Quem não senta é a gente, é ou não é? E ele começa a brincar e corre, é típico da criança. Aí Jesus fala para os fariseus, vocês são aqueles meninos lá, ó, fica sentado na praça, birrento, uns propõem lamento, eles não lamentam, quando propõem dança, eles não dançam, meninos do contra. Olha o que Jesus chamou os fariseus, vocês são meninos chatos da religião, e meu pai não gosta de menino chato da religião, meu pai procura as felizes crianças do reino, aquelas que brincam, que dançam, que celebram e que glorificam a Ele, pela leveza e alegria da vida. Deus se interessa pela sua vida. Tudo que a gente leu aqui aponta para uma poderosa verdade. Nós somos chamados a viver uma fé que tem raízes no solo da vida. Jabes pede para que Deus alargue seus territórios, que ande com Ele e que os guarde do mal. São realidades que se experimentam aqui enquanto se anda, enquanto se vive. Olha o que Jabes está dizendo, Deus anda comigo, desce aqui comigo. Em outras palavras, é como se Jabes estivesse dizendo assim, eu sei que daí de cima o Senhor não gosta de ficar vendo nome sobre nome, porque nome sobre nome é trabalho de escrivão. Desce aqui, vamos andar. Anda comigo, Deus. Vamos ali na esquina, alarga meus territórios. Você vai ver que é pequeno, anda comigo. Vamos ali na história. Deus gosta tanto disso que Deus fala para Jeremias, Jeremias, vai na casa do oleiro. Traduzindo para hoje, desce na padaria, vai na farmácia, vou te fazer ouvir minhas palavras lá, no meio da rua, onde tem alguém trabalhando, fazendo alguma coisa. Vai para a rua, sai de casa, sai do gueto, sai das paredes. Você é a igreja, isso aqui ó, não é a igreja. Isso aqui ó, é a igreja. Sai do gueto, deixa Deus te usar lá fora. Vai para a rua, sobe no monte, conversa com as pessoas, entra nas casas. Deus se interessa pelas vidas. Deus se interessa pela vida da sua vizinha, por mais barulhenta e fofoqueira que ela seja. Deus se interessa pela vida da sua história, pela história que existe na sua vida. Isso parece que é simples, mas não é não. Você quer ver uma coisa tremenda? Quando você chegar na sua casa, você lê João capítulo 4, tem a mulher samaritana, e no versículo 29 tem uma coisa tremenda. Depois que Jesus conversa com ela, explica tudo para ela, manda ela voltar para a cidade. Agora olha para mim aqui, ó. Se fosse eu no lugar da samaritana, eu tinha já a mensagem preparada para pregar. Porque Jesus deu o sermão para ela. Jesus disse assim que aquele ali era o poço, e ele tinha para ela uma água viva. Imagina, que ela poderia tomar e nunca mais teria sede. A água da vida eterna. Eu ia pregar sobre isso. Eu descia para a cidade com tudo. Gente, descobri um homem aí que tem a água da vida. Imagina, irmão, é marketing perfeito, é ou não é? Só que ela não faz isso, é tremendo isso. A mulher samaritana entra na cidade dizendo o seguinte: encontrei um homem que disse tudo da minha vida. Encontrei um Deus que se interessa pela minha vida, a minha tortuosa vida, a minha vida que vocês não gostam, Ele gosta, interessa para Ele. Para Ele é mais importante Ele se interessar pela vida do que dar uma vida eterna. Ele já olhou para mim, já basta. Ninguém me viu, mas Ele me viu. Em Jerusalém não me cabe, em Jerezinho eles não deixam entrar, mas Ele me viu. E mais do que isso, me comissionou e me enviou. A minha vida presta para Ele, portanto eu saio falando dEle, porque Ele olhou para mim. Você está aqui essa noite porque Deus se interessa pela sua vida. Deus se interessa pela história da sua vida. Deus se interessa pela tortuosidade da sua vida. Deus se interessa por aquilo que dói em você. Deus se interessa até pelos problemas, pelos tropeços, pelos fracassos. Sabe qual é o erro de muita gente na igreja? Tentar passar uma borracha no passado. Não faça isso. Olha para mim. Seu passado te trouxe até aqui. O que você é hoje é produto de tudo isso. E Deus não joga fora. Ele limpa, Ele lava com sangue, Ele restaura, Ele usa isso para a sua glória. Quer ver isso na Bíblia? A Bíblia vai mostrar qual que é a auto-manifestação de Deus na Bíblia. Eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O que é isso? A redenção do teu passado. Eu sou o Deus que vem na tua história. Quando você não vê, mas eu estava lá. Enquanto haviam mentiras e crises nas famílias, eu estava lá. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que vem andando com você há muito tempo. Quando você nem sonhava, eu já estava nos meandros da tua história. Por que você está aqui essa noite? Porque Deus tem andado com você há muito tempo. Você não chegou aqui, deu de cara com Ele, Ele te conhece na vida. E Deus está falando para você, não interessa os pecados que você cometeu lá atrás.
Não interessa os erros que tem lá atrás, não interessa as crises que já foram ditas, não interessa as tensões que você tem, não interessa as tendências com as quais você luta, não interessa o que as pessoas prometeram e não cumpriram, não interessa o que aconteceu lá atrás. Hoje aqui, essa noite, o Espírito Santo diz para você: sua vida me interessa hoje, e Ele pode mudar a história da sua vida. Quantos creem nisso? Deus pode mudar a história da sua vida. Por um minuto, peça para Deus hoje entrar na história da sua vida. Chama Jesus para entrar na história da sua casa. Fala para Ele agora, fala: Senhor, me ajuda, entra na minha família, olha para a história da minha casa, olha para o meu filho, olha para o meu esposo, olha para a minha esposa, olha para mim, eu estou lutando contra uma série de pecados, me ajuda a vencer. É só o Espírito quem faz você vencer aqui hoje. Não existe técnica, não existe mágica, não existe tática, existe glória, transformação, renúncia, existe quebrantamento. Se tem uma coisa que tem sumido das igrejas é quebrantamento, crente quebrantado. Gente que chega diante de Deus e sabe que pecou, sabe que errou, as mãos estão sujas, mas sabe que aqui tem uma água de misericórdia que corre e que quando passa lava tudo, não fica nada, porque ela é capaz de desencardir a vida. Por que você está aqui essa noite? Porque o Espírito Santo sabe quem você é. Eu não preciso revelar você, porque o Espírito nunca se escondeu de você. Ele conhece a sua vida e a sua história desde o tempo que você nem sabia que existiria. Ele já tinha projetado a sua vida aqui hoje, trabalhado o mundo todo para que você estivesse aqui hoje. É pura graça, é puro amor. Terceiro, Deus não é insensível àquilo que nos machuca. Essa talvez seja a verdade mais bonita para você viver debaixo das bênçãos de Deus. É você ter certeza de que Deus não é insensível àquilo que te machuca. O texto diz assim, ó: e Deus atendeu ao seu pedido. Por que Deus fez isso? Sensibilidade divina. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, Jesus está vindo com uma multidão. Olha para mim, Jesus vindo com uma multidão. E a multidão que anda com Jesus é uma multidão festeira, faz barulho demais, até porque é uma multidão que está vivendo milagres. Imagina, um indivíduo andando do seu lado que era paralítico, agora anda. O outro enxergando e era cego. É muita glória, é muita bênção, então o povo vem gritando. Aí eles vão entrando perto de uma cidade chamada Naim. Quando chegam lá tem um choque de multidões violento. Uma multidão alegre e feliz celebrando um rapaz jovem e solteiro. A outra multidão vem triste e chorosa porque outro rapaz jovem e solteiro morreu. E o pior, filho único de uma mãe viúva. A última esperança foi sepultada, vai ser sepultada. Tenta imaginar o choque. Duas multidões, uma entra feliz, a outra sai triste da cidade e se encontram na porta da cidade. Enquanto está todo esse movimento de troca de olhares, Jesus viu a mãe, e o texto diz que ele se compadeceu. E a palavra compadecer no grego ali tem a ver com aquele frio que dá na barriga. Quer ver? Ó? Quem é mãe aqui sabe. Você está vendo seu filho brincar, por exemplo, aqui em cima, e você vê que ele vai cair, porque está naquela pontinha ali, de repente ele cai. A mãe se levanta com frio na barriga, é assim ou não é? E corre para abraçar o filho. É essa a palavra, compaixão, com um sentimento tremendo. É o Deus que não é insensível, muito pelo contrário. Ele sente a dor dela. É tão tremendo isso, que olha para mim aqui, você que é mãe, imagina que você está enterrando o seu único filho, a sua única esperança, seu marido já está morto, é seu único filho, e você está saindo para chorar ele no velório. Imagina, as carpideiras na frente jogando pó para cima e chorando, toda uma multidão chorando, a cidade inteira enterrando o garoto, imagina. Aí vem um rapaz que você nunca viu na vida, rodeado de gente gritando, clamando e pulando, e esse rapaz chega para você e a única coisa que ele te diz é a seguinte: não chora não. O que você diria para ele? Pensa se fosse uma cearense. Chora não. A única coisa que fez com que aquela mulher não saísse detonando tudo foi o olhar de Jesus. A Bíblia diz que ele olhou para ela e moveu-se de íntima compaixão. Foi tão forte que é a única vez em que Jesus vai orar por um morto, que ele vai ressuscitar um morto e ele não ora. É interessante isso. Ele já chega conversando e o garoto ficou sentado e ele já chama o garoto e o garoto começa a conversar com ele. É tão forte isso que no momento que os olhos se tocaram, Jesus ressuscita o garoto, põe de pé e devolve a família. E faz um milagre tremendo, transforma duas multidões em uma só. Todo mundo volta para a cidade celebrando a vida, porque Jesus é capaz de entender aquilo que machuca. Ele entende aquilo que mexe. As duas multidões entram. Aí agora em janeiro estava lá em Israel, e quem já foi em Israel sabe disso.
Naim sempre foi uma cidade pequena, insignificante, que ninguém dá nada. A tal ponto que ela não consta em nenhum mapa nenhuma rota dos grandes guias turísticos de Israel até hoje. Porém, quando está vindo no caminho, é obrigatório o ônibus dar uma paradinha, todo mundo olha na janela e fala: está vendo aquela cidadezinha lá? Naim, Jesus passou por ali. Interessante que a 4 quilômetros de Jerusalém, na época de Jesus, havia uma cidade grande, chamada Séforis, uma cidade com anfiteatros, uma cidade com uma vida efervescente. Só que Jesus não foi lá, ela sumiu da história, ninguém nem lembra hoje. Naim, que era pequenininha e ainda é pequena, só porque Jesus foi lá é parada obrigatória, tem que respirar. É Jabes, incrustado na história. Para e respira, porque Jesus foi lá. Pode ser a menor casa de Goiânia, se Jesus estiver lá, o mundo respira, porque ali tem paz, ali tem vida, ali tem bênção, ali tem vitória. Tem um Deus que é sensível ao que acontece lá dentro. Deus não é um divino distante, Ele é o Deus da proximidade, é um Deus tão perto, que Apocalipse 21:4 diz: o meu Deus, Ele mesmo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É tão perto, que pode enxugar uma lágrima. Sabe o que é bonito do texto bíblico? Jabes vai nos ensinar uma grandiosa lição, que eu quero que fique marcado na sua vida essa noite. Nós podemos clamar, nós podemos sonhar com uma realidade transformadora, porque Deus vai permitir o acesso. Sabe o que esse texto está mostrando para mim e para você? No meio de uma biografia de gente complicada e torta, alguém teve acesso a Deus. O que significa que até hoje, não interessa se você é o mais perfeitinho daqui, pode estar tortuoso e detonado, você tem acesso a Deus. Você pode chegar para Ele, pode clamar por Ele, e Ele vai te ouvir, vai te atender, vai te abraçar e te curar, porque o prazer de Deus não é matar, é dar vida. Jeremias 33:3 é um texto tão lindo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E a parte que eu mais gosto, que não sabes. Pior que a gente acha que sabe, é ou não é? A gente vai orar para Deus e começa a falar: Senhor, isso, aquilo. Faz assim, Deus, é ou não é? E Deus está falando: gente, você nem sabe o que eu vou fazer. Sabe o que é oração para Deus? Assumir a nossa ignorância. A gente não sabe, mas Ele sabe, e pode transformar tudo que a gente não sabe naquilo que a gente vai aprender a viver. Isaías vai dizer, no capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Você sente Deus perto de você? Escuta uma coisa aqui, ó. Deus perto de você não significa cadeiras voando. Deus perto de você, às vezes, é quando não tem ninguém. É quando você está sozinho no quarto da vida, chorando de madrugada, sufocando o choro no travesseiro para não acordar o marido. É o filho adolescente que se pega nos MP3 da vida porque não aguenta mais ouvir ninguém. Deus está aí pertinho. Sabe qual é a coisa mais linda de Deus? Não dá para fugir dele. Teve um escritor antigo que disse uma frase que me devastou a primeira vez que eu li. Ele disse assim: ó, desde que Deus foi visto dentro de um túmulo durante 3 dias, e depois Ele saiu, não tem nenhum lugar que você se esconda de Deus, porque se nem no túmulo você pode esconder dele, Ele vai estar lá. Então sai, Deus vai te achar na vida e vai te amar, porque Ele é o seu Deus, é o Deus da procura. Deus não é um ídolo inacessível, Ele é um amigo íntimo. O Salmo 25, verso 14 diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe qual é a palavra de Deus para você aqui essa noite? Que você viva a tal ponto debaixo da bênção de Deus, que as pessoas passem a ver que a sua vida interessa para Deus, e mais do que isso, que essa acessibilidade é possível a eles também. Você sabia que tem muita gente aí que tem medo de entrar na igreja porque acha que é inacessível? Tem gente que tem medo de orar porque acha que não sabe orar. Tem gente que o maior sonho é cantar, mas fica assim com o pé atrás. Tem aquela sensação de ser inadmissível na casa de Deus. Eu quero deixar bem claro para você aqui hoje: Deus te recebe e te aceita. Deus não olha para mim diferente de você, Ele olha para a gente ao mesmo nível, no pé da cruz. Somos chamados para ser filhos de Jesus, alcançados pela graça e lavados pelo sangue. Lá na Alemanha, assim que acabou a guerra, a Alemanha ficou devastada, assim como muitos países. Eu estava lendo uma história esses dias que mexeu muito comigo. O que mais tinha na Alemanha do pós-guerra eram órfãos, porque os pais e as mães morreram na guerra. E um historiador contou a história de um garotinho, olha que tremendo. Ele acordou um dia de manhã, frio, o país devastado, a cidade destruída, ele sem pai nem mãe. Acordou de manhã, aquela fome. Ele vai na única padaria que restava e fica vendo o padeiro fazer o pão. O vidro está embaçado pelo calor.
porque do lado de dentro é quente pelo forno, do lado de fora é frio, o vidro embaçado. Ele chega perto do vidro assim, limpa um pouco do embaçado do vidro, para poder enxergar lá dentro, fica salivando, sonhando em comer pelo menos um daqueles pães que o padeiro tira quentinho da hora. E ele está tão absorto naquela pequena obsessão, que ele nem vê quando um soldado de trás fica observando ele. Então o soldado, sem que ele perceba, entra na padaria, compra 6 pães e coloca no saquinho, e sai bem devagarzinho. Chega por trás dele, dá um toque no ombro e diz: isso aqui é para você. O garotinho assustado pega o pacote, abre, sobe aquele cheiro, imagina. E ele fica assim, sem saber o que dizer, perplexo. A lágrima escapa dos olhos, ele olha para o soldado e diz: o Senhor é Deus? Ele diz: não, mas eu trabalho para Ele. Trabalhe para Deus essa noite. Faça com que as pessoas sejam tocadas por Deus. Levanta a sua mão por um momento. Deixa Deus ver a sua mão. Oferece a sua mão para Deus, para que hoje você seja alguém em quem Deus pode usar. Trabalhe a sua mão para Deus. Que a sua mão toque o coração do aflito. Que a sua mão restaure, limpe as lágrimas do ferido. Que a sua mão seja a mão de Deus tocando o coração do perdido, trazendo vida nas viúvas de Naim. Que o Espírito de Deus hoje faça você sair daqui diferente. Adore a Deus. Se coloca de pé, por favor. Vai adorando a Deus. Agradece a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus hoje porque você está aqui para trabalhar para Deus, para ser alguém que Deus pode usar para fazer coisas grandes. Meus irmãos, Deus tem coisa muito grande para fazer através de você. Eu quero deixar bem claro a você, você não é só um participante de uma igreja, mas alguém em quem Deus quer escrever uma história. Nós estamos vivendo um século tão difícil, aí Deus levanta uma igreja e coloca o nome nela de Catedral da Família. O que você acha que Deus quer com isso? Que você seja uma bênção na sua casa, na sua história. Que Deus se interessa pela sua família. Que Deus não é inacessível, distante. E eu sinto de Deus de fazer um convite a você. Se você sentiu o seu coração arder em algum momento dessa palavra, eu queria que você viesse até aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. Hoje, o Espírito Santo pode mudar a história da sua casa e da sua família. Ele não faz por mim, mas faz por você e através de você. Venha até aqui à frente, venha orando, peça para o Espírito Santo mudar a história da sua vida. Chama o Espírito Santo para dentro da sua casa, as tramas e os dramas da família. As coisas mais difíceis, às vezes a gente nem sonha, e o Espírito está trabalhando e fazendo algo tremendo através da gente. É tão bom saber que eu posso trabalhar para Deus, trabalhe para Deus. O que Deus quer é te dar um novo tempo a partir de hoje. Uma nova história sendo escrita através da sua vida. Peça para o Espírito Santo aqui te dar um abraço essa noite. Jesus quer escrever um novo tempo para você. Deus te conhece, sabe quem você é. Você não veio aqui à toa essa noite. Você veio aqui porque o Espírito Santo tinha traçado um novo tempo. É graça irresistível. É o Deus que trabalha com a gente ao longo da vida. Como é bom saber que Deus anda com a gente, conhece a gente, se interessa pela vida da gente. Eu gosto demais da frase da samaritana. Eu vi alguém que conhece tudo da minha vida, se interessa pela minha vida, sabe quem eu sou. Em Cristo você hoje pode ter uma nova vida. Se tem algo que você tem que tomar posse aqui é disso. Em Cristo você pode ser outra pessoa a partir de hoje. Em Cristo você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Em Cristo hoje você pode ser uma bênção. E se Deus aqui essa noite mudar a metade das pessoas que estão aqui à frente, essa igreja muda hoje. E eu sei que o Espírito quer fazer isso em todos que estão aqui. Eu sei que seu coração está ardendo aí. É o Espírito te abraçando por dentro, porque Ele é o Deus que habita dentro. Ah, Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado pela tão grande palavra e presença Tua aqui. Nós só estamos aqui por causa da Tua graça, Pai. Quantas pessoas sofrem coisas difíceis, mas estão aqui hoje. Quantas pessoas provavelmente aqui à frente hoje que ouviram palavras tão terríveis o dia todo hoje, que se viram, Pai, na mira da morte,
situações difíceis na casa, no lar, na história, na família. Mas hoje a tua graça está aqui, o Senhor se interessa pela nossa vida. Eu só quero te pedir que dê um abraço em cada um que está aqui agora, Deus. Que eles se sintam abraçados, envolvidos em um calor dos teus braços, das tuas asas os cubra a tal ponto que eles se sintam mais amados do mundo, encostados no teu seio, clamando pela tua glória, pela tua vitória, sabendo que eles podem sair daqui essa noite fechando como Jabes, e Deus atendeu ao seu pedido. Atende a nossa oração, nosso clamor. Ouve-nos aqui, Deus, porque os teus ouvidos não estão agravados, e o Senhor se inclina para ver o que acontece na terra. E se o Senhor se inclina aqui hoje, enxerga o nosso coração, enxerga a nossa vida. Como é bom saber que estás aqui. Como é possível, Deus, como é bom saber disso. Como é bom saber que o Senhor está aqui, a tua presença é visível aqui. Não deixa ninguém sair daqui sem ser alcançado pela tua presença. Que agora, Deus, a partir de hoje, as histórias sejam intensificadas na rua de casa, nos vizinhos, que sejam vistos como alguém que trabalha para Deus, para saciar famintos, levantar os caídos e apregoar a libertação aos cativos, filhos da justiça, filhos de Jabes. Obrigado, Deus, por cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar adorando a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.